noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, amém? Acabei de chegar do culto, um culto muito abençoado. Deus falou tremendamente no nosso coração, só confirmando, né, o que eu tinha escrito de manhã nas páginas, né, nos grupos, que o Senhor fala em Jeremias 29:11, ele falou para nós hoje, diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. É pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então Deus tem pensamentos bons sobre nossa vida. Ele tem pensamentos bons para nós. Ele não pensa o mal de nós. Ele não quer o mal de nós. Ele quer que nós prospere, sejamos abençoados, né? Libertos, curados, salvos, né? Isso que Deus quer de nós. Deus quer o melhor para nós. Nós não devemos pensar que aconteça com a nossa vida que Deus quer nosso mal. Pelo contrário, acontece muitas coisas que Deus permite para que haja um crescimento, um amadurecimento, haja mais uma busca pelo Senhor, valorizar a presença de Deus, agradecer mais a Ele. Então é isso que é importante, né? Que nós temos que entender o que Deus Ele quer o nosso melhor. E hoje foi interessante que, olha, Deus falou que é o melhor. E nós alcançaremos as bênçãos de Deus para a nossa vida e o favor de Deus para a nossa vida. E o fim daqueles espera, aquele que espera nele não serão desenvergonhados e não serão desapontados. Com certeza Deus vai recompensar cada dor, cada lágrima, sofrimento que nós confiamos, nós não desistimos de Deus, nós confiamos, se somos perseverantes na fé, no amor, né, do Senhor, amém? Então hoje o Senhor falou lá no culto, e essa palavra é para todos nós, né, eu recebi essa palavra no meu coração, e para mim, e para todos aqueles que vão receber a palavra de Deus, né, e para todos aqueles que a palavra de Deus tem que ser pregada para todas as pessoas, e de pregar o Evangelho, né? Então, para todas as pessoas, para meus irmãos de sangue, irmãos de Cristo, missionários, pastores e todos aqueles que recebem a palavra de Deus, também nos grupos, todas as pessoas. A palavra de Deus é para todos nós, né? Para todos, né? Para que todos nós sejamos salvos, libertos, curados, transformados, renovados na nossa vida em Jesus, amém? Então, aqui o Senhor fala, essa passagem de Atos do Apóstolo, em Atos, no capítulo 16, a gente sabe que o Paulo e o Silas estavam presos lá, né? E essa prisão também teve um propósito. A gente pode ver que aqui fala sobre a conversão de um carcereiro, né? Então aqui no Atos, no capítulo 16 e no versículo do dia 27, 20, 34, não vou falar assim, gente, lendo, porque não dá tempo, você sabe que o vídeo já tá ruim, né? Então havia um carcereiro que despertou do sono, né? E viu as portas abertas do cárcere, né? E puxou a espada, né? E ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido, mas na verdade não, né? Mas Paulo brandou em alta voz e não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos, ele falou. Então o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Olha só o que ele falou, carcereiro. Aí ele se converteu ali, né? Diante daquilo que ele viu, algo sobrenatural, né? Então aí o Paulo falou, Paulo responderam ele: se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você, tu e a tua casa. Tu serás salvo, tu e tua casa, amém? Essa é a palavra de Deus que eu vou ministrar agora. Essa palavra foi ministrada na igreja. Então ele se converteu ali, né? Então a conversão, a gente sabe que lá mais pra frente que a conversão dele também levou para casa deles. Foram lá ministrar a palavra de Deus na casa do carcereiro também. Toda a família dele foram convertidos. Então o que Deus quer falar para nós, essa palavra, é o seguinte, que nós, se nós cremos em Jesus Cristo, nós já aceitamos Jesus como nosso único Salvador, amém? Nós já se convertemos ao Senhor. Então nós largamos tudo aquilo que não agrada a Deus, nós já renunciamos aquilo que não agrada a Deus, né? A partir do momento que nós se convertemos, somos uma nova pessoa, então aquilo que nós fazíamos, não fazemos mais, nós deixamos de lado, nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus, amém? Então se converter é renunciar aos caminhos errados, ao pecado e as coisas erradas, né? E de uma vida para Jesus, vivendo, servindo a Deus, amém? Então nós renunciamos, pegar nossa cruz e seguir a Jesus, glória a Deus, amém? Então ele se converteu, né, o carcereiro. E Paulo falou, se você crê no Senhor Jesus,
você será salvo, nós seremos salvos, não é, né? Tu e tua casa, tu e tua casa. Então, a minha casa precisa estar falando de Jesus na minha casa, para que a palavra de Deus, o Senhor, toque nas pessoas e elas se convertam. Saia do erro, do pecado, né, e volte para a casa de Deus. Muitos que estão afastados e aqueles que nunca foram, que vão para conhecer Jesus, para ter um encontro com Jesus. No caso de Paulo, sabe que ele teve um encontro com Jesus, né? Ele se converteu, foi ali. Então a gente tem que entender que nós temos que ter esse encontro com Jesus, não só dentro da igreja, do culto, mas dentro das nossas casas. Nós temos que falar de Jesus, se comportar como filho de Deus, mas também como cristão, né? Convertidos. Não podemos fazer a nossa casa uma casa que, se nós convertemos, nós vivemos nos mesmos vícios, nas mesmas condutas que não agrada a Deus. Nós temos que renunciar a tudo isso. Aí, aí também eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tema da família. Mas agora eu falo assim para vocês. Mas se eu me converti, a minha filha se converteu, as minhas tias são convertidas, e as minhas irmãs, meus irmãos não são convertidos, eles não querem ser salvos, porque a salvação, ela é individual, né? Por mais que eu lute, ore para os meus irmãos, eu continuo orando para que Deus toque eles, para eles se convertam também, para que todos eles, a família deles, sejam salvas. E para que todos eles, assim como eu adoro o Senhor aqui na minha casa, adoro lá no altar, na igreja, no templo, no culto, eu quero que eles também adorem o Senhor, né? Que a bondade de Deus chegue neles também, a misericórdia também alcance a vida de cada um deles, para que todos eles se convertam e sejam salvos. Oh, glória a Deus, é isso que nós desejamos, nós estamos aqui, e todos aqueles que recebem a palavra de Deus aí, para que sua família, o seu vizinho, o seu trabalho, todos sejamos salvos. Nós estamos o quê? Nós temos que estar levando a palavra de Deus para que as pessoas sejam tocadas, transformadas e se convertam, né? E tenham uma vida para Jesus, né? Que Jesus está vindo aí, né? A gente sabe que as profecias estão se cumprindo, ele está vindo aí. Nós temos que se converter. Então, todo aquele que crê em Jesus será salvo, glória a Deus. E eu e a minha casa. Então, eu quero que a minha família também creia, se convertam, sejam salvos, amém? Creia em Jesus, aceite Jesus como seu único Salvador e também sejamos salvos. Então, eu quero que não só eu, a minha família, mas que todos os meus irmãos de sangue, irmãos em Cristo Jesus também, e todos aqueles que recebem a palavra de Deus sejam salvos. Então, é momento de nós se posicionar. Não é mais momento de brincar com as coisas de ser crente. Não é momento de a gente falar assim, eu creio em Deus, mas eu não faço nada. Continuo vivendo naquela jeitinho. E muitos já largaram, né? Largaram o ministério, porque muitas pessoas vão atrás de igreja. A conversão, buscar Deus, viver um encontro com Jesus, viver uma vida para Jesus, não tem nada a ver com só a igreja, não. Ali é um templo de adoração. Nós temos que se converter, é dentro da nossa casa que começa a conversão, né? É nos renunciar aquilo que não agrada a Deus, roupas, situações que você faz que não agrada a Deus, vícios, conduz que não agrada a Deus, é por aí que nós começamos a se converter, né? Então, e aí você fala, mas eu vou para a igreja, mas meu mãe não vai. Vai você para a igreja, vai você para a igreja, vai você louvar a Deus, vai você apresentar a sua família a Deus, vai orar para eles, que assim não desistir dele, porque assim como você foi, ele também vai. Mas é uma questão de fé, de perseverança, de oração, né? E o pastor deu um testemunho muito grande, que ele também, hoje é um pastor, mas ele bebia, ele ia pro bar, a mulher dele estava na igreja. E aí o outro pastor da igreja profetizou, ele gostava de beber, ia pro bar. Ele profetizou que todo dia no banco, deixasse um assento do banco da igreja, olha que testemunho maravilhoso. E deixasse a Bíblia dele profetizar. Um dia meu marido vai estar aqui, ó. Né? Onde está esse lugar da Bíblia, ele profetizou, e ele hoje é o pastor. Olha só que interessante, né? Quem diria, né? Como Deus faz obra na nossa vida, como Deus tem algo para fazer na nossa vida, tem uma obra para fazer na nossa vida, nós não sabemos o que ter na nossa vida. Eu falo por mim mesma, né? Eu sou recém-convertida. Claro que eu estou trabalhando em mim, no meu coração, e mudando muitas coisas na minha vida. E eu quero ser uma nova pessoa, sim. Aliás, já sou. Mas muitas coisas já estou tirando de mim. Tirei da minha casa, de roupas também. Estou me descarando aos poucos, né? Então, e tudo já tô tirando, porque eu acho assim que já não sou mais aquela pessoa, eu já sou uma outra pessoa, já não sou aquela Carmen, né? Eu sou uma nova Carmen. Então eu vejo um outro olhar que eu tenho na vida. Meu olhar não é mais aquele olhar que eu pensava muito nas coisas do mundo, eu já estou pensando nas coisas de Deus, porque eu acho que a coisa mais importante que nós temos que pensar é a vontade de Deus, né? O que agrada a Deus, o que Deus fazer certo e errado,
a gente pode não pecar contra Deus. A gente tem que ter essa consciência, né? E eu, para que eu seja salva, minha filha seja salva, minha família seja salva. Então eu sempre falo para meus irmãos, acho que eu sempre estou falando a palavra de Deus para minhas irmãs, meus irmãos, para que eles sejam tocados, né? E eu estou aqui também para falar para vocês, porque é um processo, não é simples também assim, tá? É um processo, né? Não é eu, é Deus que vai trabalhar na sua vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que nós estamos aqui para evangelizar, então o pastor para orar, né? Cada um tem um propósito que Deus colocou, chamado. Então nós estamos aqui para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão precisando se converter, buscar ter um encontro com Jesus, né? Anunciar ao mundo as coisas do mundo e viver uma vida para Jesus, né? Então nós temos, e até a hora é agora, né? Não dá para falar, mas amanhã eu vou, depois eu vou, talvez um dia eu vá. Não é amanhã, não é agora. Deus está chamando nós agora. As coisas estão acontecendo, nós não podemos fechar o olho, né? As profecias estão se cumprindo, nós temos que estar buscando a Deus para que nós sejamos atingidos, todos sejamos salvos, libertos, amém? Então é isso que nós temos, a palavra de Deus foi isso. Então se você crê em Jesus, se você crê em Jesus Cristo, você e sua família serão salvos, tu e sua família serão salvos, né? Nós temos que crer. Então aí, se nós cremos em Jesus, aí você fala de Jesus para o seu vizinho, fala de Jesus para o seu trabalho, fala de Jesus para uma pessoa que está passando por um problema difícil. O mais importante, quando a gente crê em Jesus, independente da situação que nós estejamos passando, qualquer dificuldade que nós estejamos enfrentando, nós sabemos que nós cremos em Deus e tudo é para a glória do nome de Deus e tudo é para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós temos que entender isso no nosso coração. Então a gente sabe que todas as lutas e sofrimentos dessa vida é por amor a Jesus, é porque Jesus deu sangue por nós na cruz para morrer por nós. Então hoje todo nosso sofredor que nós sofremos é por amor a Jesus também, é por Ele, é para o nome dEle, né? Porque Deus, Ele deu a vida por nós, né? E nós passamos por situações da vida, mas não é para passar por situações de vida difíceis, reclamando e murmurando, não. Vai passando situação e vai glorificando o nome do Senhor, amém? Porque é isso que Deus quer de nós, né? Nós cremos, mas uma fé viva, né? Perseverante, não desistir diante das situações, né? E quando nós falamos, eu creio em Deus, mas vem uma situação, eu começo a falar, não, Deus, pelo amor de Deus, como é que Deus faz isso comigo? Começa a murmurar o nome do Senhor, falar. Então você não crê em Deus, porque você fica desfazendo da palavra de Deus, você fica desfazendo do que o Senhor... Às vezes, muitas vezes, Deus permite situações na nossa vida para nós crescer, ter um amadurecimento espiritual na nossa vida, né? Então nós temos que crer na palavra. Então se nós cremos no Senhor, nós sabemos que tudo que está acontecendo há um propósito de nossa vida. Não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Então Ele sabe o que faz, né? Nós temos que confiar na palavra do Senhor, amém? Então eu peço que tu recebe essa palavra de Deus no coração, né? E tente buscar a Deus, procure, né? Se converter hoje, pedir ao Senhor, Pai, eu quero que a minha vida seja mudada. Pai, eu quero que a minha vida seja transformada. Pai, eu quero ter um encontro contigo, Jesus. Eu quero ter um encontro, eu quero uma nova mudança da minha vida. Tira da minha casa e de mim, das atitudes, dos comportamentos, aquilo que não agrada ao Senhor. Para que o Senhor possa viver e reinar na minha casa e na minha família. E todos nós serviremos ao Senhor, porque eu e minha casa serviremos a Deus, amém? E todo eu e minha casa adoraremos ao nome do Senhor, Deus, aleluia? E é isso que Deus quer que nós façamos, adoremos Ele, reconhecemos e estamos dispostos a servi-lo, a viver de acordo com a palavra dEle, né? E vivendo assim, e sendo realizados, porque quando quem vive para Deus, a gente sabe que nós somos realizados, porque o Senhor, Ele supera, Ele supera todas as nossas necessidades. Ele jamais vai deixar um justo desamparado. Ele sempre vai nos ajudar. Amém? Então que Deus abençoe cada um de vocês vai receber a palavra do Senhor essa semana. Creia no Jesus Cristo. Você será salvo. A sua casa vai ser salva, a sua família e todos aqueles que você levar a palavra de Deus serão salvos também. Seja um instrumento de Deus para ser usado pelo Senhor, para que almas sejam libertas, salvas de cativeiro, de prisões, de vício, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Estão acabando, estão se destruindo e vão perder a sua salvação. Seja um instrumento usado na mão do Senhor. Pega esse vídeo, manda para pessoas que estão precisando. Existem pessoas sofrendo dor e sofrimento na família. Falta só um posicionamento seu para que a sua família seja liberta e salva. Falta um posicionamento seu para que as portas se abram, por glória a Deus. Que o céu abra em seu favor, né?
Então falta um posicionamento seu para que as coisas aconteçam na sua vida, então, amém? Então creia na palavra de Deus, creia em Jesus Cristo, né? Você e sua casa serão salvos e libertos em nome de Jesus. Então Deus é isso que Ele falou para o nosso coração. Então vamos continuar crendo, buscando a Deus, e que a misericórdia de Deus também nos atinja, nós e todos à nossa volta, né? Porque Deus é bondoso, misericordioso, Ele quer o nosso bem. Ele falou em Jeremias que o pensamento que eu tenho de vós é pensamento de fazer o bem e não é mal. Então é isso que Deus quer, que nós sejamos salvos, todo o povo dele seja salvo. Né? A hora que Ele vir na glória, a igreja vai ser arrebatada, o povo de Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer o nosso mal, não, Ele quer o nosso bem. Né? Tudo que acontece na nossa vida, tem aquela frase daquela novela que o rapaz vai voltar agora, tudo que acontece na nossa vida é para melhorar. Às vezes a gente pensa que as coisas ruins que acontecem, alguma coisa, é para a gente paralisar. Não, é pelo contrário, é para você ver que ali Deus está trabalhando na sua vida em uma área que talvez você não saiba que está precisando. A gente tem que entender isso. Então, quando começamos a olhar esse olhar, né, para cima, porque é olhar para o céu que eu falo para cima, você vai entender que aquilo que Deus permitiu na sua vida, há um propósito naquilo. A sua vida não é para você viver na sua casinha, só de sua famíliazinha, trancadinho, portãozinho, sua família, minha família. Não, a sua vida tem um propósito. Deus tem algo grande para a sua vida. Tem algo para você trabalhar em prol da vida do outro, para ajudar. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Não estamos aqui para viver esse mundinho fechado que todo mundo está idealizando hoje, não. Não, a nossa família sai do nosso portão para fora. Nós, não só a nossa família, mas a família daqueles que nós temos que acolher, os necessitados, os pobres, os perdidos, os viciados. É isso que Deus quer de nós, amém? Deus tem algo grande para nós, mas nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, ajudar uns aos outros, fazer a obra de Deus, é isso, acolhendo os necessitados, ajudando, né? Sendo bondoso, generoso, amando, perdoando, sendo caridoso. Isso é fazer a obra de Deus. Amém? Então nós temos que crer na palavra. Então você crê na palavra, você é salvo. A partir do momento de você ser salvo, você já não é mais você. Quem vive em você é Deus, é Jesus, nós não vivemos mais, né? Então é Ele que vai nos usar para que as almas sejam atingidas, pessoas sejam atingidas e abençoadas, curadas, libertas, amém? E salvas, oh glória a Deus, aleluia. Desejo uma fim de semana, desejo uma semana abençoada, né? Fiquem com Deus, receba a palavra do Senhor no coração de vocês, né? Você quer que sua família seja salva? Eu quero, tô orando pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, quero que Deus salve todos eles, que a minha família toda, meus sobrinhos, eles todos sejam atingidos, né? Que sejam salvos, né? Libertos, né? E vão adorar o Senhor, vão louvar o Senhor, vão agradecer a Deus, né? E vão viver uma vida para Deus, né? Largando todas as coisas que o mundo tenta tirar, né? O mundo tenta desviar o povo, né? Então, acho assim que todo mundo tem que estar buscando a Deus. Estou orando pela minha família, que eu quero que, assim como a minha família seja salva, minha casa, eu quero que toda a minha família também seja salva, né? Alcance a misericórdia, a graça da sua vida deles, amém? Assim como meus amigos, as minhas amigas, assim como o servo, aqueles que recebem a palavra nos grupos que eu posto todos os dias, né? Que a misericórdia de Deus alcance, vocês também sejam salvos, você, a sua família, a sua casa. Então serviremos ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus, tenha uma boa noite, uma feliz semana e a paz seja, amém?